Por que eu virei sinônimo de otário? Por que será? Steve, Ah, Cara, tecnicamente falando, o Steve é o personagem mais malandro que a gente teve. Steve, tipo assim, tecnicamente o outro deu um golpe no cassino. Então, O personagem Os do dois são Heredia, o personagem do Heredia literalmente tem a classe malandro e ninguém lembra dele. ai Ele caralho. de na cal, mano. Quando você entra na cal, a gente conversa sobre ele. Tá, vamos lá. Steve, diga-me. você tá em viagem agora, junto com o seu mais novo parceiro de equipe. Até que chega um momento que no meio dessa viagem de vocês, você começa a refletir sobre não só, né, as pessoas que você acabou deixando pra trás, mas você também pensa no seu passado, né? Você começa a divagar enquanto olha pro seu grimório. E se você não tá nem dormindo, você tá só pensando, tá bom? Uhum. Como sempre, só Pra- olhando pro nada e Uhum. pensando. Pra onde sua mente vai? Tá. A minha mente, ela vai pro dia que eu encontrei meu grimório. Isso, Ou seja, logo depois do meu nascimento. muito bem. Assim que você nasceu sendo um lagarto vermelho na época antiga, você nasceu na cidade de Osíris, uma cidade próspera e enorme. Era tão enorme que você podia passar a vida inteira dentro dela e nunca sentir curiosidade de sair dela para conhecer o restante do mundo. O sol era árido, né, na região, né, queimava muito. Então é de se imaginar que fosse numa região mais desértica. Quando você nasceu, logo descoberta a sua pele vermelha, que é meio que uma mutação rara, né, da pele Uhum. dos homem-lagarto. Não se sabem como eles são. Tipo, como alguém adquire isso. Então só foi de conhecimento público que é tipo uma mutação. Tipo que você foi escolhido por uma divindade para ser o novo imperador. E era justamente Então. assim que era visto por lá, que você era um dos escolhidos para ser o novo imperador do reino de Osíris. E nisso você já é posto à prova desde cedo. E como é essa aprovação normalmente? Aqueles que têm a pele vermelha são jogados dentro de uma catacumba. Lá dentro você tem que se provar usando o seu espírito para descobrir um arcano. Todos os vermelhos passam por esse ritual, então todos os vermelhos têm que ser arcanista. Ou você descobre o arcano, ou você não vai sair de lá. Porque é o arcano que vai fazer você encontrar a saída, por assim dizer. Então, lá dentro, dentro dessa catacumba, tá reunido os maiores tesouros do reino. Então lá tem ouro, armas, mas o que vai fazer você realmente sair de lá é o artefato arcano. Então disso pode ter vários tipos. O meu foi justamente um do conhecimento, porém lá dentro tinha inúmeros, que sempre que um vermelho morre, o artefato dele é colocado lá de volta para talvez um futuro governante pegar. Você foi arremessado, então, dentro das catacumbas. Em resumo, sim. Muito bem. Como um bebê, né? Um homem-lagarto bebê, você ainda não conseguia falar muito bem. Né? Você teve pouca experiência disso. E logo você se vê caminhando por dentro da catacumba, procurando alguma forma de voltar para os seus pais ou algo do tipo. Lembra que eu falei sobre o meu personagem ele ter um envelhecimento precoce? Uhum. Que ele tem... qual é a idade mesmo? 16? Isso. Sim, sim, que os Então- homem-lagarto envelhecem mais rápido, sim. Quando essa parte de ser jogado lá, é tipo... Eles esperam os ovos eclodirem, esperam um dia
para que saia do estágio inicial e lá eles te jogam. Uhum. Nesse processo, já é para você sair de lá em alguns dias, porém o suficiente para você chegar na sua fase de estágio adolescente, por assim dizer. Sim. Você foi arremessado lá e já passou alguns dias que você tá lá, né? Uns 2 dias. Realmente navegando pela escuridão das catacumbas. Tem alguns tesouros, algumas pedras e tudo espalhado, né? Dinheiro para tudo que é lado. Mas nada que te chama atenção logo de cara. Até que eventualmente você se depara com alguns artefatos que chamam mais atenção. Eles emanam algum tipo de poder que deixa evidente pra você. Acho que a maioria dos arcanos quer sair dali, né? Depende. Arcanos, normalmente, como os nossos são mais poderosos, ele tem uma personalidade. Alguns querem, alguns preferem a escuridão do que servir a outra pessoa. Então, vai muito de personalidade. Eles se mostram pra você. É isso que eu quis dizer. Alguns se mostram pra você. Nenhum deles é o do Grimório, tá? Ao mesmo tempo que você sente que quer se aproximar deles, você ainda sente Não alguma consegue. estranheza. É. E quando você tenta, você se sente cansado e fraco. Posso usar um ponto de fábula? Ou... Pode? É melhor. Não é que eu não consiga. Realmente, meu personagem ele é fraco para não conseguir cumprir, sei lá, um requisito. Então ele tenta alcançar um e não consegue. Ele tenta e assim vai passando os dias. A fome e o desespero de sair de lá. Eventualmente, você chega até uma sala vazia. Nessa sala só tem um livro no chão. Um livro? É. Esse livro não te chama nem nada. Tão apagado. Mas a sala é completamente vazia? Tem algum desenho? Ou a escuridão me impede de ver? A escuridão impede de ver as paredes. Então, como não tenho escolha, eu pego o livro. Quando você pega o livro, você consegue mexer um pouco nele. E assim que você abre ele, você vê algumas palavras que você não sabe identificar porque você não sabe ler. E Mas- tá escuro. Mas a escuridão ainda te permite. É a escuridão o suficiente pra ficar tenebroso, mas tem algumas poucas entradas de luz que são o suficiente pra você conseguir ver o que tá acontecendo perto de você. Você lê o. Você lê não, você pega e vê as palavras e estranhamente elas começam a fazer mais sentido. Você tá conseguindo ler, você tá conseguindo entender. E. Sim, uma prova do meu conhecimento. E existem algumas perguntas que aparecem no livro. E eu vou pedir para cada um dos jogadores que não estão em cena, que queiram participar, jogarem uma pergunta aleatória para mim. Alguma pergunta de trivia, assim. E pode ser sobre o RPG, tá? O que é trivia? É, coisas aleatórias. Não precisam ser Trivial. conexas, não. Canonicamente, meu personagem aprendeu a ler no mesmo dia, em 2 dias de vida. É. Essas perguntas vão surgindo, tá ligado? Pro seu personagem. Nesse livro. Deixa eu só ver o que o pessoal vai mandar antes. Eu só vou pedir um segundinho que eu preciso ir no banheiro muito rápido. Uhum. Rapidinho. Já que o Luizão vai no banheiro, deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Aí eu volto com a música, rapidinho.
Você vai botar a pergunta quanto que é raiz virar quadrada. homossexual no futuro. Não, isso daí é de boa. Quero ver se ele a pergunta. Quanto que é a raiz quadrada de 47 dividido por 80? Menos 5. A pergunta, quanto você aguenta no reto? Quantos tiverem. Outra pergunta, qual música combina com o Steve? De qual RPG? RPG não, de qual jogo? Bota uma música clássica. Já combinaria com ele. Música clássica, muito bom. Tipo assim, uma... Qual era mesmo? Quinta Sinfonia de Beethoven? Entendi, tá bom. Pode seguir, segue teu rumo. Tá bom. Desliga, eu voltei Segue já. teu rumo. Quinta Sinfonia de Beethoven. Tá bom, desliga. Pior que eu não sei perguntar. Eu acho que as músicas de Mag seriam legais, Bunny. Acho que combina com a vibe dele. Sim. Justo. Ô, Steve. Diga-me. Calma aí. Tá bom, eu vou calmar. Eu tô fazendo a pesquisa aqui. Magia Pepa. Soundtrack, filme. Esse é banana C. Pronto. O Tim votou agora no que vocês preferem lá no grupo, cara. Por que o cara fez isso? Você é burro, mano? Mas isso quando eu acordei. Só apareceu Ele agora sendo pra mim. brutalmente julgado. What? No. Tá. Acho que eu prefiro um make de memezinho, Luizão. Tá bom. Na sua vez eu faço um make meme, então. Se fodeu. Tá. Steve. Eu tava ouvindo a música que o Bunny ia colocar. Vai, pode falar. Aparece uma pergunta no livro. Quem foi o maior conquistador da Terra? Da nossa terra ou do... Arquipélago de Mistério. Bom, como é da minha época, eu vou falar... O maior conquistador... Eu boto a mão na cabeça... Não, no queixo. O maior conquistador da nossa época... Essa pergunta está além do meu conhecimento. Afinal, eu não tive a oportunidade de conhecer o mundo. Nada acontece. A pergunta continua escrita no livro. E mais nada é escrito no livro. Apenas quem foi o maior conquistador de toda a Terra. Quem foi o maior conquistador de toda a Terra? Eu consigo folhear o livro para ver se tem mais alguma coisa escrita? Não tem mais nada escrito. Tá. Quem foi o maior conquistador? Ai, caraca. Eu coloco o livro debaixo do braço, eu vou pensando nessa pergunta e eu tento procurar outra coisa na sala ou aos arredores. Nem que seja uma dica. Você começa a olhar as paredes e começa a olhar os seus arredores. E você percebe que tem uma espécie de adorno na parede, como se tivesse um espaço para uma porta, só que só tem parede. Você pode tentar mexer e tudo mais, mas
você não tem força suficiente pra poder abrir. Ou tem algum mecanismo por aqui. Eu posso começar a tatear a parede, o chão, pra ver se eu encontro alguma coisa de pressão? Pode. Você passa horas fazendo isso. Eventualmente quase o dia inteiro. Mais nada. Estou com uma dúvida na mente. Quem foi o maior conquistador da nossa era? Calma, perguntando no off. É uma pergunta simbólica ou é uma pergunta... Sabe? Você não sabe. Você sabe que te foi perguntado uma coisa. E é justamente isso que vem à sua cabeça. Te fizeram uma pergunta. Me fizeram uma pergunta que eu não sei a resposta. Como eu queria ter todo o conhecimento do mundo. Conhecimento. A coisa mais importante. Aqueles que detêm o conhecimento, com certeza foram aqueles que conquistaram o mundo. Força bruta sem o conhecimento não é nada. Mas também, conhecimento sem força bruta não te leva muito longe. A porta que você não conseguia abrir começa a abrir sozinha. Eu fico com uma expressão indagada. O quê? Mas eu não quero perder muito tempo, então eu já me adianto para passar por ela. Como é que ela fecha? Você passa por um pequeno corredor que leva a uma sala um pouco menor. Nessa sala tem um livro no meio dela. Ah. Então posso largar outro. Acho que sim. Tá, eu deixo o outro no chão e vou ver o que tá escrito no próximo. Você almeja saber mais ou ter mais? Com a sabedoria eu posso ter tudo. Mais Mas um. tendo tudo, eu não tenho sabedoria. Então você meio que respondeu que almeja ter mais, né? Almeja não, saber mais, né? É. Eu penso por um segundo e respondo em voz alta. Eu prefiro saber mais. Muito bem. Aí a porta à sua frente, a porta falsa lá, se abre de novo. Mais uma A porta. anterior se fechou? Não, não se fechou. Quer dizer, na verdade agora que a outra se abriu, se fechou. Você não tem mais volta. Eu vou morrer aqui. Eu avanço. E eu pego os 2 livros, por precaução. Você avança. E eventualmente você acha mais um livro. E a pergunta dessa vez é: quais os principais continentes do mundo? Porra! Canonicamente eu não tenho como saber isso. Tá. Novamente eu vou ter que olhar pelas paredes pra ver se tem alguma coisa desenhada. Ou no próprio livro, pra tentar buscar alguma dica. Você não consegue encontrar nada que te remeta a uma dica. Tá. Quais são os continentes do mundo? Calma, refaz a pergunta? Quais os principais continentes do mundo? Quais são os principais continentes do mundo?
Eu fico sentado, pensando, por um tempo, alguns minutos, vendo se eu tenho alguma chance de descobrir quais são os continentes do mundo, sendo que eu não vi o mundo. Sim. Você reflete sobre isso um tempo. Então, sobre como você poderia saber uma resposta de uma pergunta que você nunca teve a oportunidade de saber a resposta. Mas você foi perguntado alguma coisa. Mas eu fiquei? Mas você foi perguntado alguma coisa. Mesmo sem ter a resposta. Calma. Eu dou um estalo. Eu respondo. Só de teste. Eu não sei. A porta não se abre. Quais são os principais continentes do mundo? E tem que ser uma resposta correta. Tá. Aonde eu nasci? Onde eu nasci, será que é um continente? O que é um continente? Questões difíceis para um recém-nascido. Será que tem algum mecanismo de voz? Ou a ativação é mágica? Ai, a falta de conhecimento me consome. O que será que eu posso fazer que eu não estou enxergando nessa situação? Vai, pensa, pensa, pensa. O que dá pra fazer quando você encontra uma pergunta sem resposta? Eu vou tentar falar palavras aleatórias para ver se alguma delas ativa. Como você fala? Vamos ver, se eu juntar palavras deve formar alguma coisa. Então, ama, a mão é um continente? Baum, bala, bala, calel. Você tenta. Enquanto você tenta dessa forma, continuam passando muito tempo. Eu estou sem tempo e eu não consigo responder uma simples pergunta porque eu não sei a resposta. E agora não tem mais volta. A porta lá de trás tá fechada. E eu vou morrer aqui, esquecido, sem nome, sem destino. Quais são os continentes do mundo? Quais são os principais continentes do mundo? Tá. Se eu não consigo saber essa resposta, e nos outros livros não tem nada, só tem aqui a frase. Nada. Você não tem pistas sobre. A abertura da porta, ela é fina o suficiente pra passar uma folha de caderno? Do Não, livro? não é. Não tem fechadura. É tipo uma parede de pedra mesmo. Ela é tipo como se fosse passagem secreta, sacou? Uhum. Então, na sala, também é uma sala vazia. Não tem desenho, não tem escritura, não tem como escalar. Não.
Os principais continentes do mundo. E se eu criar? Será que se eu falasse qualquer palavra daria certo, mas com convicção que é um continente? Ou não? Eu nem sei quantos são. Os continentes são em palavras ou são só números? Eu tento falar mais uma vez e continuar falando um monte de palavras até tentar uma. Como você fala dessa vez? Dessa vez, eu me levanto de frente para a porta e falo 3 nomes com convicção. Você então diz os nomes aleatórios, mais aleatórios possíveis, só que com convicção, e a porta se abre. Isso me deixa bem desesperado. Ai, eu só corro. Você chega e tem mais um livro. A porta se fechou? Sim. Droga, não peguei os outros. Não, a anterior fechou. É sempre fecha a... Abre uma e fecha a anterior. Então tô ainda com Sim, você. eu quero ter pegado os livros pra vir com todos. Mesmo Então, não significando nada. Ah, tá, deixa. tu tá com eles, pô. Tá, mesmo não significando nada, eu vou carregar todos eles. Pra quem sabe, né? Tem O mais. que esse novo livro fala? Esse novo livro te faz a pergunta: você está no meio de uma tempestade diante de você. Não há absolutamente nada. Você está sozinho e sem um teto ou um abrigo. O que você faz? Nada. A porta à sua frente se abre. Ai, pelo menos uma fácil. Eu pego todos os livros e continuo. Tem mais um livro. E o que esse diz? Nos vire do avesso e abre nossas vísceras. Você será o mais sábio dos homens, mas sem nós será um idiota. Quem eu sou. O livro que está na minha mão? E a porta à sua frente se abre. Eu continuo com uma pilha de livro. Não sei se são grossos, né? Mas carregando uma porrada de livro sendo um pequeno réptil. Tu chega em Vai mais seguir uma adiante. sala e nessa sala tem um livro de novo. Só que agora, diferente dos outros, ele tá flutuando. E aberto. Eu solto os livros e... Primeiro eu quero olhar em volta, né? Pra ver se continua sendo só uma sala, se tem algo segurando o livro, se tem alguma coisa embaixo. Não tem. Mas uma coisa acontece quando você solta os livros. Eles começam a voar ao redor dos seus pés. As folhas deles se soltam. E todas elas se juntam ao livro do meio. O livro fecha. E para num pedestal abaixo dele. E agora Eu me sim, aproximo. você sente que consegue pegá-lo. Que antes ele tava voando no alto. Ah, tá. Eu me aproximo dele. Você vê Eu quero encostar ele com cuidado. Você encosta no livro. E você sente uma presença. O livro diz: ao novo mestre que me possui, que eu irei trazer toda a sabedoria e todo o conhecimento. O novo príncipe que surgirá de um reino próspero e futuro. Eu sirvo ao Senhor. E a nós. E ao nosso lar. Eu começo a comemorar, tipo, gritando e pulando. Finalmente, eu tô salvo! Eu consegui minha passagem de liberdade! Finalmente! A fome que enche dentro de si, tá ligado?
Não te deixa mentir a animação que você sente ao saber que você vai poder sair. Então. Mas ao mesmo tempo eu percebo, tá? Eu não sei como se usa um Grimório. Um Grimório não. Eu não sei como se usa um arcano. É só um instinto que a gente tem de entrar aqui e pegar e sobreviver. Mas. Então eu chego próximo pra ele e. Eu não sei como falar. É um livro mágico e eu também não sei nunca interagir com pessoas. Bom, com outro ser. Estou visivelmente não desconfortável, mas sem saber o que fazer. Meio que dando uma tremelicada, tentando falar. Então, você é um arcano? Sim. E você, eu suponho, será o príncipe do futuro. Eu vou ser um príncipe. Então a gente vai sair daqui? Iremos. Afinal, você passou por minha aprovação. Você foi confiante e inteligente. O mínimo que eu precisava. Sobre isso. Então, era só falar com confiança? Ele não te responde por um momento. Não exatamente. Mas falar com confiança pode tornar uma coisa verdade. Assim, eu concordo com ele porque eu quero sair dali, mas... Então, me diga, quais seriam as suas respostas? Porque eu não conheci o mundo, eu não tenho a menor ideia do que é um continente, quem foi o conquistador. Isso não tem como, sabe? O maior conquistador da Terra é aquele que obtém o conhecimento sobre ela. Você respondeu da forma que eu responderia. Os principais continentes do mundo ainda não foram descobertos. Então não tem um nome exato. Você pode decidir se você conseguir descobri-los. Então você precisa ser confiante sobre eles. Você almeja saber mais do que ter mais. A ambição é excelente. Mas a ambição sobre o saber é o que conquista o mundo. No meio de uma tempestade em que você não tem controle de nada, você não faria nada. Não ter controle e não agir é coerente o suficiente nesse caso. E a charada foi apenas um teste básico mesmo, de que você entende um pouco de lógica. Estou orgulhoso de ter conseguido realizar o seu teste. Eu me ajoelho perante o Grimório, o arcano do Grimório, como sinal de respeito. Não se ajoelhe, não se ponha abaixo de ninguém. Um adendo sobre a personalidade dele. Tipo, sim, ele ia querer que eu se ajoelhasse. Ele é bem arrogante nos seus dias de glória, quando ele tinha memória. Então, Nesse momento, eu imagino que ele esteja se vendo vinculado a você, né? Então, tipo, foi por isso que eu botei essa parada, mas se tu quiser me dizer que realmente ele já era assim, então... tipo assim, digamos que o Steve aprendeu a ser orgulhoso observando ele. Ok, então na verdade você se ajoelha e ele fala: sim, iremos governar.
E a partir desse momento, ele virou meu mestre. Sou apenas um portador. Muito bem. E é isso que você lembra enquanto você tá na sua viagem. Caminhando. Caminhando. Você tá numa carruagem, vamos dizer assim. Uhum. Aliás, em vez de ser só uma memória, como eu estou viajando com o cara nada suspeito que me ofereceu carona grátis, mesmo sabendo que eu sou um criminoso, em vez de eu estar só lembrando, eu quero contar pra ele e entreter ele com uma história. Como um erudito que ele é, aposto que ele ficaria muito contente em ouvir histórias do passado. Muito bem. Ele ouve a sua história. Dito isso, acabou a sua memória. A gente vai passar pro próximo. E eu quero que você me diga quais foram as 2 perguntas que mais te causaram dor de cabeça. Tipo assim, levando em consideração o meu personagem, Não, você. não tem você. como. Tipo assim, a do continente, pô, tem ali a colinha. Então, mas eu levei em consideração, pô, o RP. Aí eu tava pensando, porra, como é que eu vou te falar de maneira coerente? Eu fiquei... Pô, não tem. Meu personagem acabou de nascer. E também sobre a conquista. Agora sobre os 2 desafios lógicos foi fácil. Ok. Mas foi legal. Pô, e tirando a parte que eu fiquei literalmente pensando, cara, como é que eu vou responder isso? O meu foi o do livro. Eu saquei, né? Porque, né? Mas agora, a do... o que você faz numa tempestade onde você não tem controle? Nada também. Mas, literalmente, o que você responderia dentro do RP? Não era pra ser fácil. Não era pra ser fácil. Era pra ser uma aprovação. Não, eu quero saber o que vocês responderiam pra ser coerente com a situação de cada um. Tipo assim, o que a Dormênia responderia, o que o Conrado responderia. Pô, mas isso aí a gente vai levar um tempo nisso se a gente for fazer. Calma aí. Mas a Dormênia responderia a resposta que eu já vi, que é dançaria. Mandaria um breakdance na porra. Mandaria um breakdance. Dançaria, filosoficamente O Conrado falando. provavelmente ia se matar antes. De algum jeito que não fosse folgar. Caralho. Tá, Ele não sabe responder. Ele nunca passou no Enem da vida. Então, no caso, a pergunta do Conquistador e dos continentes, né? Então, o Erasmus vai ganhar mais 1 de XP e a Magda também, só que a Magda não ganha XP. Então... Hell yeah! Só queria dizer que eu achei muito legal que a memória do cara foi na Bienal do Livro, mano. Foda. Foda, tava em promoção, pô. Tipo assim, eu esperava uma coisa diferente, mas o Luizão mudou, aí só foi. A mente foi pra outro caminho. Não. Pra ser sincero, Tipo assim, tu perdeu muito tempo na pergunta do continente. Aí eu falei, não dá mais pra eu expandir. fiquei muito perdido nisso. Você não tem noção de como O cara ainda não entendeu que era assim. Oi? Nunca foi triste. Absolutamente nunca foi triste. Foi apenas É confiança. engraçado que na minha cabeça tive alguma intervenção. Sei lá, irmão, vai tomar no seu cu, tá ligado? Alguma coisa assim. Eu ia falar isso, só que eu pensei, não, tá, vamos seguir a E agora a gente vai de Loyal. Oh my god, loyal! Oh my god, Loyal, hi! Legal que a Fala sobre roleta seu deu um pai. 360, né? Porque tava na Loyal e voltou pra Loyal. Então. O que acontece? A roleta é... russa. Não, muito a roleta doido como gira Caralho, muito hein? nessa Loyal. Gira. E eu diria que essa roleta foi bem heróica. Eba. Lóio, fala sobre o seu pai, tô curioso. Sem querer pressionar. Fala sobre seu pai que ele gostou. Calma aí, isso? calma. Yes, mano, é isso, porra!